a destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, como sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Amém? Então, crianças, já estão com suas folhas, municiados. Crianças podem começar a desenhar. Nós vamos hoje falar sobre um grande templo. Vocês podem desenhar agora um grande templo, onde Jesus está dentro dele, observando o que estava acontecendo ali. Portanto, meus irmãos, o objetivo nosso nessa noite é apresentar algo dramático, algo terrível, que seria a destruição do templo, do segundo templo. Quando nós lemos esse texto, nós estamos falando do segundo templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão, e esse já não havia mais. Eles construíram o segundo templo. Herodes constrói esse templo, e agora eles estão ali observando o templo, o segundo templo. Mas antes da gente abordar a fala de Jesus sobre a destruição desse templo, eu quero que você lembre quantas coisas você já admirou na vida. Quantas coisas nós admiramos na vida. E depois responder por que só admiramos. Eu não sei se você conhece o meu estado, o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem lá o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e que é uma das maravilhas do mundo. Ali vai gente do mundo inteiro para admirar a cidade maravilhosa. Eu quero dizer que é bonito mesmo, você deve ir lá um dia, tá? Vai passear no Rio de Janeiro, tenha medo não. Muito que fala na televisão é sensacionalismo. Você pode ir no Pão de Açúcar, pode ir no Cristo, pode admirar a praia de Copacabana, pode admirar a orla do estado do Rio. Se quiser pular de onde eu nasci, no sul do Rio de Janeiro, você vai ter outras belezas naturais. Nós temos a Serra das Araras, nós temos as Agulhas Negras, nós temos a Serra de Petrópolis, nós temos as fazendas. Quando foi a última vez que você admirou alguma coisa? Só admirou. Ou você está com aquela charanga, aquela antiga música que o pessoal cantava, estava à toa na vida, o meu amor te chamou, e aí você foi ver só a banda passar, admirando coisas de amor. Meu Deus do céu, às vezes a gente fica nessa, só admirando. E Jesus estava observando. Só que Jesus, dentro desse contexto, ele está observando as pessoas que observavam o templo. Às vezes, irmãos, você vem à igreja só para observar. Às vezes nós estamos dentro do templo só para observar se o microfone vai falhar, se a guitarra vai arrebentar a corda, se vai acontecer alguma coisa. Ou às vezes a gente vem na igreja só para observar mais um sermão, mais um cântico. Talvez as nossas vidas nos últimos anos tenham sido só de admiração, observação. Por que muitas coisas na nossa existência são só observações, admirações? Feche os seus olhos agora. E você já sabe o que faz.
Fale com Deus assim: Senhor, eu quero algo novo para a minha vida. Fala comigo, Senhor, nessa noite, poderosamente, Senhor. Eu quero, dentro desses 3 versículos, aproveitar o máximo dessa noite. Quem sabe não ser um mero espectador, mas um participador da história. Senhor, fala conosco. Ilumine, Senhor, cada irmã que aqui se encontra. Traz ao nosso pensamento mais um fato que o médico Lucas, doutor Lucas, estava escrevendo para o seu amigo Teófilo e para a igreja presbiteriana do Brasil de Santa Maria. Aplique, Senhor Deus, em nossos corações o teu recado, a tua palavra, ao Deus que precisamos nos alimentar da mesa. E venhamos deixar de sermos meros espectadores, admiradores, observadores, mas que, ó Deus, nessa noite possamos também sermos participadores da tua história, em nome de Jesus. Amém. No sermão passado, você que não pôde estar conosco no sermão passado, ou quem estava, é hora de recordar o que nós falamos. No contexto anterior, no versículo 1, versículo de número 4, no domingo passado, nós perguntamos o que é mais importante: a quantidade ou a total dependência. Alguma coisa mudou em relação a isso? Você se viu mais dependente de Deus, como aquela viúva pobre, que dependia todo o seu sustento de Deus? Quando Jesus observa a postura da outra classe dos ricos, ele avalia modos viventes daqueles que estavam ali, e diferentemente, ele não vai tocar na natureza, na identidade deles. Uns eram ricos e outros eram pobres. Mas o Senhor Jesus observa a maior motivação daquela senhora em ofertar, porque ela deu tudo o que possuía. E Jesus então eterniza a cena daquela senhora, ele sentado no ato das mulheres, observando a arrecadação, as ofertas, que está sendo mencionado no texto de hoje. Ele diz que aquela que contribuiu com 10 centavos, 2 pratinhas de 50 centavos, de 10 centavos, 5 centavos, deu mais do que todo o resto. Nós precisamos viver a total dependência de Deus, porque nunca será a quantidade, mas sempre será a nossa total dependência do Senhor. Assunto do domingo passado foi esse. Resumo de hoje: segundo o seu eterno e imutável propósito, Deus faz tudo, efetua tudo, segundo o seu eterno e imutável propósito. O propósito de Deus dentro desse texto é observar e nos deixar uma lição, que não basta sermos meros espectadores, observadores, mas que nós precisamos deixar a nossa postura de observador para que possamos estar participando da história. O tempo não deixaria de existir. A história do versículo 5, 6 narra a destruição, a segunda destruição desse templo. O capítulo 21, a partir do verso 5, e olha aí, coloque o seu dedo no versículo 38, vai até o 38, tratando agora das últimas coisas. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Com a nossa igreja, com você. Estaremos estudando a partir de domingo que vem, a partir do verso de número 8, princípios de dores. Falaremos de um texto e de um assunto profundo e vital para todos nós, que é escatologia, o estudo das últimas coisas.
princípios de dores, Jerusalém saqueada, a vinda do Filho do Homem, a parábola da videira e a exaltação à vigilância. São assuntos que ainda entraremos, pois estamos, irmãos queridos, na quarta-feira da paixão. A semana passa rapidamente, mas diante desses dias, antes da morte de Cristo, muitas coisas aconteceram. Jesus viveu intensamente dentro do templo de Jerusalém, para que nós pudéssemos observar essa semana da paixão, essa que passou, porque hoje Jesus já ressuscitou, já acabou a semana da paixão, fosse realmente bem expressiva, extensa, e Jesus não perdeu nenhum momento da última semana da sua vida física. Se você soubesse que você teria só uma semana de vida, o que você faria? Sentaria e chorava? Comeria o cabrito na sala do churrasco? Tentaria fazer algo que você nunca fez? O que Jesus fez? Na última semana da sua vida, Ele produziu muito para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação e da vida. O versículo de número 5 começa falavam alguns a respeito do tempo. Em Mateus capítulo 24, verso 1, Marcos 13, de 1 a 4, vemos Jesus enfatizando o devido tempo. E o que foi enquanto aquele pequeno grupo, Jesus e os 12, iam se afastando magnificantemente desse complexo de edifício, que se fizeram observações e anotações, Lucas capítulo 21, verso 5, e suas passagens paralelas, mostra uns dos discípulos de Cristo, como está lá em Marcos capítulo 13, verso 1, profundamente impressionado pelo tamanho do templo. Se o primeiro templo foi realmente magnífico, esplêndido, o segundo templo não perdia para o primeiro. Ele era lindo, maravilhoso, ele era extensivo, grande. O que nós podemos perceber não pode reprimir essa exclamação, onde outros seguiam até que provavelmente todos eles tivessem comentado a respeito daquela edificação. Nós temos templos faraônicos no Brasil. Se você sair aqui por Brasília, você vai ver algumas edificações lindíssimas. Nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a Igreja Nacional, é uma igreja muito bonita. A Igreja de Brasília é uma igreja muito bonita. Templo. Mas nós temos outras denominações com templos lindíssimos. A Igreja da Baleia, já estive dentro dela, é lindíssima. Não tive ainda na igreja lá da Universal do Reino de Deus em Taguatinga. Mas ao passar por ela, ao lado dela, a gente percebe o tamanho e a grandeza desses templos. Não tem como não observar. Não tem como não admirar. E era assim, irmãos, que as pessoas no tempo de Jesus ficavam olhando para essa edificação. Os comentários que fizeram a Jesus tinha a ver com as grandes pedras e seus edifícios magníficos. Era um templo colossal. O relato de Lucas tem como conotação, veja na parte B do verso 5, estava ornado de belas pedras e de dádivas. Além de muitas pedras naquele templo, havia ali também as dádivas, doações, que era memorável naquele tempo. Mas nós podemos trazer à nossa mente algumas características dessa observação, dessa admiração do templo. Primeiro, seu tamanho. De leste a oeste, de noroeste, o templo aumentava de altura.
movimento entre o ato dos gentios até o das mulheres, onde Jesus observou recolher as ofertas, a oferta da viúva, havia 14 degraus. Depois, para o ato de Israel, mais 15 degraus. Depois, um pouco mais 12 degraus. E assim, você ia subindo gradativamente. Era uma coisa que ia subindo. A imensidão, ao lembrar os homens que eles são pequenos, e que deveria inspirar algo que muitas vezes falta nos cultos de hoje, dentro das igrejas de hoje: reverência. Eu não sei porquê, irmãos, crianças podem desenhar umas escadinhas subindo assim, e vocês bem pequenininhos perto da escadinha. Eu não sei porque isso muda na cabeça da gente. Eu, quando eu era bem pequeno, eu ia na minha igreja, na Central de Barra do Piraí, que é uma igreja centenária. Parece que tudo era muito grande. A gente olhava lá e a mãe falava: ó, fica quieto, aqui é lugar de silêncio, de reverência. E a gente achava aquele lugar diferenciado, era um lugar de silêncio, de reverência, não conversava assim. E como nós presbiterianos temos uma marca, se caísse uma agulha lá no final, a gente ia ouvir. Então, silêncio, reverência, temor. Hoje a gente não sente isso, mas no tempo, lá em Jerusalém, essas escadas iam diminuindo cada vez mais os seres humanos. Sua beleza do templo. O próprio José escreve que no exterior do edifício nada faltava que pudesse deixar extasiado a alma e os olhos dos outros, porque coberto no exterior de todos os lados com extensas pranchas de ouro, nem bem nascia o sol e já refletia esplendores radiantes do brilho do ouro, obrigava a afastar os olhos de tantos raios solares e do ouro refletindo naquela coisa que nós não temos dimensão do que é hoje, irmãos. Era inadmissível para ele observar e admirar o templo de Jerusalém. Tudo estava coberto de ouro. Nossa região tem as igrejas de Minas Gerais, de Aleijadinho, e muito da cultura brasileira passa por esses lugares, e você vê ainda muito ouro, mas lá em Jerusalém era muito mais do que nós temos hoje em algumas igrejas católicas, apostólicas, romanas. Jamais em sua vida eles tinham visto o edifício tão glorioso, com a beleza que conduzia à adoração. Você vê Jesus sentado, observando a cabeça daquelas pessoas, admirando as pedras, admirando o ouro, admirando a beleza daquele templo. Jesus, o Senhor da igreja, sentadinho, anonimamente, dentro daquele templo. Você está entendendo o que eu quero falar? Qual era o propósito? Está claramente estabelecido, amados, em 1 Reis 1, 8, 13, e em Isaías 56, 7, porque ainda quando essa passagem pertencesse ao templo de Salomão, Isaías e Salomão, elas têm vigência no tocante ao templo que existia nos dias de Jesus também. Inclusive o menino Jesus o chamava a casa de meu pai. Durante o seu ministério terreno, Jesus cita Isaías. Jesus declarou que o templo era casa de oração. E ele disse: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? A razão, o propósito pelo qual
nesse momento em particular, esses homens pensaram no tempo, poderia até mesmo ter sido porque Jesus acabara de dizer: eis que sua casa será deixada deserta. É incrível como toda aquela beleza seria saqueada, roubada, botaria fogo dentro do templo, queimaria tudo. E Jesus, assentado, olhava as pessoas que estavam dentro do templo. O verso 6 é a descrição. Então disse Jesus: veja essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quanto ao cumprimento, quando os judeus se rebelaram contra os romanos, Jerusalém foi cercada, tomada por Tito, filho do imperador Vespasiano, em 69 a 79 depois de Cristo, um pouco da história. Esse templo foi destruído. Essa profecia foi cumprida. Crê-se que mais de 1 milhão de judeus que haviam se refugiado na cidade morreram. Mais de 1 milhão de judeus. Como uma unidade política, Israel deixou de existir como país. Como nação especialmente favorecida por Deus, chegaram ao fim da jornada antes mesmo do começo da guerra judaica, quando a purificação do templo não produziu um arrependimento genuíno, sua destruição deveria vir em seguida. Essa profecia aqui se cumpriu. Tudo deixou de existir. Não obstante, irmãos queridos, o Senhor é o Senhor da misericórdia. Abacuque 3, verso 2: sobre as ruínas do templo terreno se edificaram um outro templo diferenciado. E agora o Senhor da igreja que estava dentro daquele templo, Ele diz assim: sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre a minha tutela, sobre o meu governo, edificarei um novo templo. E agora não serão mais admiradores de pedras, de ouro, de utensílio, mas serão admiradores levados a me adorar pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que você é templo do Senhor. Você é lindo, porque o Espírito Santo está dentro de você, e Ele quer te agir, Ele quer mudar o seu ser, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer preencher o seu coração, o vazio da sua alma, porque agora Deus não é adorado por templo feito por mãos humanas, mas Ele é adorado por templo construído pelo Espírito Santo. Aquele povo agora não ia mais admirar uma das maravilhas do mundo antigo, porque não existia mais. Finalmente veio a execução do castigo. Porém, mesmo aquela sentença de condenação em que aboliu a porta de Jerusalém, acabou com a porta da entrada do templo, agora vem a bênção sobre os judeus e gentios, através dos séculos, continuam se cumprindo as antigas profecias. Tudo isso para a glória de Deus. E os judeus não entenderam isso a princípio, como esse templo seria destruído. Olha o verso 7. Uma pergunta no verso 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Um pouco depois, quando Jesus e os 12 chegaram ao Monte das Oliveiras, 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, cercaram o mestre e verbalizaram a pergunta que indubitavelmente estava na mente de todos eles, do pequeno grupo de discípulos. E quando
Mestre Jesus, quando o Senhor Jesus, quando isso acontecerá e qual será o sinal? Quando chegou para acontecer isso? Hoje essa é a nossa pergunta. Amém. Você não tem vontade de saber quando Jesus voltará? A igreja hoje pergunta: será que Jesus está voltando? Você está preparado para encontrar com Jesus? Se Jesus voltar no final desse ano, você vai? Se Jesus voltar hoje, você vai? Porque, irmãos, existem duas formas da gente encontrar com Jesus. Você sabe, a primeira é ele voltando, a segunda, você morrendo. Como está mais fácil a gente morrer, então hoje você pode estar com Jesus no paraíso. Hoje mesmo você pode se encontrar com Jesus. Você está preparado para estar com Jesus? Você está preparado para viver o que Jesus tem preparado para você? Não seja um mero observador, uma pessoa que só admira. Eu admiro o pastor pregar, eu admiro a igreja presbiteriana, eu admiro os meninos que cantam, eu admiro a fé dos crentes, eu só admiro. Não é isso que Jesus quer. Ele quer entrar no seu coração hoje. Eis que estou à porta e bato. Abre o seu coração. Sua vida vai mudar. Seu ser será outro. Jesus renovará todas as coisas. E esse é o templo mais importante que existe. É a sua vida, é o seu coração. Deixe Cristo entrar no seu coração. Quando isso acontecerá e qual será o sinal? É uma passagem paralela a essa pergunta, está elaborada de um modo um pouco diferente. Lá em Mateus 24:3, diz-nos como isso acontecerá e qual será o sinal da tua vida e da tua era. Mateus 24, queridos, ele é bem mais extensivo do que esse texto aqui, de todos os sinais. De modo geral, Jesus responde essa pergunta mencionando os sinais que deveriam buscar. Ele fez isso em seu discurso sobre as últimas coisas. É o que você vai ver a partir do domingo que vem. Você quer saber quais os sinais da vida de Cristo? Não perca o próximo sermão, a sequência, a partir do verso 8. Nós vamos delinear todos os sinais da vida de Cristo. E eu quero dizer para você, Ele está voltando. Jesus está chegando. Mas quais são os decretos de Deus? Ele é livre. E segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo você para ser morada do Espírito Santo. Eu quero dizer que eu tenho uma grande preocupação com a sua vida quando você deixa de comparecer, quando você está fraco na fé, quando você ainda não caiu a sua ficha. Eu me preocupo porque de trás de você há uma alma que precisa ser liberta, precisa ser curada, precisa ser revigorada. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, renda-se ao Senhor. Efésios 1, versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conceito da sua vontade. Não é o templo feito por mão de homens, não são as pedras, não são os ouros, não são os utensílios, mas sempre será o santuário construído por Deus. E Ele quer construir hoje um santuário vivo. Faz de mim, Senhor, um santuário vivo. Efésios 1, verso 9, desvendando o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que pusera em Cristo. Segundo Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Eu quero dizer algo para você aqui nesse texto.
Não espere você se consertar. Você não consegue. Não espere parar de beber, não espere parar de fumar, não espere parar. Não, venha hoje como estás. Jesus quer você do jeito que você é. Ele entende as suas, as minhas, as nossas necessidades. E sobre Ele lançamos nossas enfermidades, nossas necessidades. Até quando você vai lutar com Deus? Até quando? Reverendo, quando eu vencer a bebida, o cigarro, quando eu vencer esse pecado? O grande pregador do Evangelho, falecido já, ele estava em uma das suas conferências, pregando num grande estádio de futebol, Billy Graham, e ele então, antes de começar a conferência, ele viu uma moça, ele disse: moça, Jesus te chama hoje, encontre-se com ele. E aquela moça com o coração duro não foi o encontro com o Senhor Jesus. E quando ele estava pregando lá no estádio, ele viu aquela moça lá no meio da massa, e mais uma vez ele disse: moça, eu quero orar por você, moça, hoje é o seu dia, moça, entregue-se ao Senhor Jesus. E aquela moça com o coração endurecido não quis. Então ele disse para ele: olha, se hoje ouvir minha voz, não endureçais o coração, vem do jeito que você está. E Billy Graham conta que quando aquela moça estava descendo naquele grande estádio de futebol, ela não observou o trânsito, e veio um carro e ceifou a vida daquela moça, e ela morreu bem em frente ao estádio de futebol. Quando eu deixar meu voo, Jesus estava olhando aquele tempo, é tão lindo, você vai ficar pedra sobre o tempo. Isso não vai chegar a 70 anos. Jesus olha dentro de você hoje, está perguntando assim: até quando você vai ser admirador? Até quando? Porque muitas coisas na nossa vida é só admiração. E eu preciso terminar e vou concluir rapidamente nosso sermão, dizendo que existem duas palavrinhas que você precisa escrever aí agora, ou colocar na sua mente, duas palavrinhas só para terminar nossa reflexão: o extraordinário e o ordinário. Fala desse lado: extraordinário e desse lado ordinário. Então existem dois lados. Você está vivendo qual momento da sua vida? O que é, reverendo, o extraordinário? É aquilo que eu admiro. É extraordinário. É magnífico. É lindo, é grandioso. É extraordinário. Se você sobe pelo Pão de Açúcar, você vai ver o extraordinário no Rio, o Cristo extraordinário no Rio, as praias, extraordinário. Se você fica só observando, você está no extraordinário. Extraordinário é aquilo que nós observamos e não entramos no ordinário. O que é o ordinário? O ordinário não eram os ritos, o ordinário não eram os sacerdotes, o ordinário não eram as colunas, o ordinário não eram os utensílios, não eram os atos, nem os oradores que falavam naquele templo, mas o ordinário era Cristo. Era Cristo. Era Cristo. O Filho de Deus vivo. No final daquela semana, ele que era o ordinário, o principal, que estava diante deles ali, estaria expirando, morrendo, entregando a sua vida por eles e por nós. Então deixe o extraordinário, vá para o ordinário. O ordinário é o caminho, a verdade e a vida. Cristo nunca será extraordinário. Ele é ordinário, Ele é principal, Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é tudo na sua vida, na nossa história.
fôssemos meros espectadores, admiradores, porque gostamos do extraordinário e não queremos o ordinário, porque serviu o ordinário mesmo. Algo como mudou a nossa história. O que mais esse texto ensina, queridos? O templo adornado de pedras não ficou ali, foi derrubado. O templo de Herodes, que era muito belo, espendioso, foi destruído. Mas o templo de Deus, a igreja universal, a igreja invisível, a igreja militante, triunfante, essa existirá para todos sempre, que é você e que somos nós. Alguém certa vez escreveu: tudo o que há na terra passará. A gente lembra até do Nelson Ned cantando: e tudo passa, tudo passará. Mas quem escreveu isso diz: tudo o que há na terra passará, exceto o amor de Deus, que é tudo para todos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Deixe de ser mero espectador, mero observador. Siga Jesus Cristo, aquele que não é extraordinário, ele é ordinário, principal, eficiente em nossas vidas. Feche os seus olhos. Quer falar com Jesus alguma coisa? Conte a Ele quando ultimamente você tem sido um mero espectador de tudo, de tudo. Você está vendo a sua vida passar, observando como aquela banda que está passando, enquanto Jesus te convida a fazer algo diferente. E quem sabe nessa noite, hoje a sua vida vai mudar. Quem sabe nessa noite o dia que o Senhor marcou o relógio, o calendário dele, para fazer tudo novo. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Começaremos em breve, Senhor, a estudar os sinais da sua vida. Prepara-nos para estudar esses sinais. Não venhamos ter medo daquilo que vamos estudar, Senhor, mas que venhamos, em nome de Jesus, confiar cada vez mais de que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, nos deu a vida. Em nome de Jesus.